Mas o meu tema é advocacia pública, pensando, então, nos colegas daqui que são procuradores do município ou que são assessores jurídicos de municípios, né? A gente tem realidades muito diferentes na advocacia pública, né? A gente tem desde a estrutura da AGU, que a gente tem todo um braço da advocacia pública federal destinado exclusivamente à consultoria jurídica, ou praticamente exclusivamente à consultoria jurídica, até o procurador do município, que muitas vezes não está nem estruturado em carreira, ele é um cargo em comissão, ou ele é um servidor que ainda não tem toda essa estabilidade, né? Então, é um mundo de diferença aí. E a gente tem que pensar nessas diferenças quando a gente fala no papel da assessoria jurídica em licitações e contratos, né? Esse é um ponto que a lei 8666, ela era muito tímida, tá? A gente tinha ali um dispositivo falando que minutas de editais e contratos teriam que ser analisados pela assessoria jurídica. Era mais ou menos isso, não tinha muito mais do que isso. Agora, a nova lei, ela coloca o assessor jurídico numa posição muito diferenciada. Tá? O assessor jurídico passa da posição de ser aquele chato que apontou vírgula na minuta para passar ao verdadeiro parceiro da administração que vai construir junto. Tem vários artigos que nos dão indicativos disso, inclusive muitos dos quais a doutora Caroline falou há pouco, que são aqueles ali iniciais, o 8º, 9º, sempre a gente vai ver que está ali o assessor jurídico, pode consultar o assessor jurídico, pode pedir apoio do assessor jurídico, pode dizer socorro, assessor jurídico, para que lado que eu vou nessa doideira toda, né? Então, está lá o assessor jurídico numa posição de parceiro, de auxiliar do agente de licitação ou do agente público como um todo. Posição que eu acho que é a que a gente merece estar mesmo, tá? Então, muito mais do que apontar os erros depois que eles foram feitos, o papel do advogado público, ao menos a minha percepção do papel do advogado público, é o papel de dar suporte jurídico para evitar que os erros aconteçam. Né? Então, a gente está lá para permitir que a licitação saia do jeito mais transparente, mais econômico e mais correto e dentro da legalidade. Né? E é nesse ponto que a gente modifica totalmente a lógica de análise com uma palavrinha só. Lá no artigo 53, que é o artigo que fala do papel da assessoria jurídica ou da análise prévia da assessoria jurídica, a gente deixa de ter a previsão de análise jurídica de minutas de editais e contratos e passa a ter a previsão de análise jurídica da contratação. Tá? E o parágrafo primeiro, ele vai além, explicando um pouco mais de detalhes que a gente tem que fazer a análise jurídica do processo licitatório como um todo. E, opa, também a AGU tem centenas de advogados para fazer essa análise jurídica do processo licitatório como um todo. Agora, o procurador-geral do município que está lá sozinho, no município pequeno, não rola, tá? Ele não vai conseguir, ou muito dificilmente ele consiga fazer uma análise detalhada. Né? Mas por que a lei muda? A lei muda por uma consequência mais ou menos do que a doutora Virgínia falou. A doutora Virgínia nos falou que a gente tem uma tendência de centralização e de padronização no registro de preços, também a gente tem uma tendência de... na verdade, a doutora Virgínia falou de centralização, mas vai meio que junto à ideia de padronização de modelos de editais. No momento que eu tenho editais cada vez mais padronizados, cada vez mais centralizados, às vezes, ou adesões de ata de registro de preço, parece não ter mais tanto sentido aquela análise de minutas de editais, tá? Aquela análise em que eu aponto que a vírgula está no lugar errado, que a cláusula de penalidades tem um erro, ou que está faltando uma determinada condição no contrato. Quando eu trabalho com contratos e editais padronizados, isso se torna uma análise pro forma. E até ontem eu estava numa reunião e eu ouvi alguém dizendo, a análise da jurídica é só pro forma mesmo.
E assim, cada vez que eu ouço isso, e eu ouço bastante, eu fico um pouco nervosa. Porque, assim, mesmo o procurador do município que está lá chutando a gol e batendo escanteio, mesmo ele é uma hora cara dentro do Estado. Tá? Ele é uma mão de obra extremamente qualificada que não pode perder tempo fazendo o trabalho para fora. Tá? Até em 2019, a gente teve oportunidade de fazer um curso de gestão de liderança que foi excelente, custeado pelo Estado, voltado para o que a doutora Angelina diria que era o nível de servidores do estratégico ali, né? Então, estávamos todos nós ali, primeiro escalão, até o governador participou, eu ali como procuradora do Estado, devia estar no terceiro escalão, sei lá em que escalão que eu estou, mas estava ali, e a professora, ela dizia, ela fez uma dinâmica de grupo sobre delegar e não delegar, e daí várias pessoas dizem, não, eu abraço tudo, eu reviso tudo, eu faço tudo. E ela olhou, vocês estão errados, vocês são a hora cara. A hora cara delega e confia em equipe. Então, colocar um advogado, aquele da AGU que ganha lá no teto, ou o procurador do município que não ganha tão bem, mas que certamente ganha mais do que muita gente dentro da estrutura do município, a fazer trabalho pró forma, é errado, é antieconômico, viola vários princípios do direito administrativo lá do nosso amigo 37 da Constituição. Tá? Então, no momento que uma análise jurídica era aquele cara crachá para ver se estava dentro da minuta padronizada de edital, alguma coisa tinha de muito errado. Tá? E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a sessão de lives da AGU, no primeiro dia, o professor Rony Charles falou um pouco sobre isso, e ele dizia, análise de cara crachá de minutas de edital, hoje em dia a ferramenta de inteligência artificial faz. Não está à disposição para todo mundo, mas num futuro próximo, se Deus quiser, nós teremos, porque além de ser um desperdício de mão de obra, é chato, né? Ficar olhando se a pessoa mudou a vírgula do lugar, putz, e quando eles mudam, para quê, sabe? Mas enfim. Então, não parecia mais ter sentido aquela análise dentro de uma ótica em que a padronização se tornou cada vez mais fácil, tá? Ctrl-C, Ctrl-V, se vocês pensarem que a lei anterior era de 93, o Ctrl-C, Ctrl-V não era tão disseminado ainda, tá? Então, agora é simplesmente Ctrl-C, Ctrl-V, não precisa mais disso. Contudo, a gente não pode tirar o jurídico do processo, porque o jurídico é essencial, e porque a gente sabe, quem trabalha em licitações sabe, que se tem uma partezinha fora do lugar, aquilo é judicializado, e quando judicializa, deu. Né? Então, a gente passa dessa análise cara crachá para uma análise da contratação. Esses dias estava lá num grupo de WhatsApp bárbaro que fizeram entre procuradores do estado de todo o país, e aquela bombardeio de ideias sobre a nova lei de licitações, e alguém perguntou, tá, e o que quer dizer isso mesmo? Qual é o escopo do análise jurídica da contratação? Será que a gente vai ter que entrar em orçamento, especificação técnica, projeto? Mas a gente não sabe nada disso, sabe? Quando me dão a especificação técnica de alguma coisa, eu olho, que bom. E daí eu vou fazer, assim, especial homenagem para a Vivi, a especificação técnica da ração para flamingos.